Olá pessoal, é muito bom estar aqui com vocês, espero que estejam todos bem. Meu nome é José Luiz do canal Cultivando Pitaias na Varanda e hoje vou falar sobre alguns temas relacionados a adubo orgânico, adubo químico, compostagem. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Se você já é inscrito, curta, compartilhe, comente. Neste tópico, vamos falar sobre adubos orgânicos. O adubo orgânico é um fertilizante produzido a partir de substâncias de origem vegetal ou animal, como esterco, a compostagem, os restos de alimento, entre outros materiais orgânicos. Este tipo de adubo é utilizado para melhorar a qualidade do solo, fornecendo nutrientes essenciais para o crescimento das plantas de forma natural e sustentável. A composição dos nutrientes nos adubos orgânicos pode variar dependendo dos materiais utilizados e das condições de compostagem, o que pode tornar difícil prever a quantidade exata de nutrientes fornecidos às plantas. 3 vantagens do adubo orgânico. Melhora a saúde do solo. Ao adicionar adubo orgânico ao solo, aumenta a sua fertilidade, promovendo a saúde das plantas e estimulando o crescimento de micro-organismos benéficos. Fornecimento gradual de nutrientes. Os nutrientes presentes no adubo orgânico são liberados de forma lenta e gradual, o que proporciona um surgimento constante às plantas a longo tempo. Reduz o impacto ambiental. A produção e utilização dos adubos orgânicos geralmente tem menor impacto ambiental em comparação aos adubos químicos, pois envolve o uso de recursos naturais, renováveis e contribuem para a reciclagem de resíduos orgânicos. 3 desvantagens do adubo orgânico. O processo é mais lento. A decomposição dos materiais orgânicos para produzir adubo pode ser um processo mais lento em comparação com a disponibilidade imediata de nutrientes dos adubos químicos. Possibilidade de odores e pragas. Durante o processo de decomposição, os resíduos orgânicos podem atrair odores desagradáveis e pragas, especialmente se a compostagem não for feita corretamente. A composição dos nutrientes nos adubos orgânicos pode variar dependendo dos materiais utilizados e das condições de compostagem, o que pode tornar difícil prever a quantidade exata de nutrientes fornecidos às plantas. E agora, neste tópico, vamos falar sobre adubos químicos. O adubo químico é um tipo de fertilizante produzido sinteticamente, geralmente a partir de materiais não renováveis, como os fosfatos, nitratos e potássio. Estes fertilizantes são formulados para fornecer nutrientes específicos às plantas, de forma rápida e concentrada. As vantagens dos adubos químicos é que eles são rapidamente absorvidos pelas plantas, fornecendo nutrientes essenciais imediatamente após a aplicação, o que pode resultar em um crescimento mais rápido e vigoroso. Os adubos químicos são formulados com concentrações precisas de nutrientes, o que permite aos agricultores controlar e ajustar facilmente a quantidade e o tipo de nutrientes fornecido às plantas. Eles também são geralmente mais estáveis e fáceis de armazenar e aplicar, em comparação aos adubos orgânicos, que podem ser mais suscetíveis à decomposição e exigir processos de preparação mais complexos. O uso excessivo e inadequado dos adubos químicos pode causar problemas ambientais, como a poluição da água por lixiviação de nutrientes e a degradação do solo devido ao acúmulo de sais. Também é muito prejudicial à microbiologia do solo. Alguns adubos químicos podem prejudicar a microbiota do solo, afetando negativamente a sua saúde e a fertilidade ao longo prazo. Por último, desequilíbrios no solo, pois o uso contínuo de adubos químicos pode levar a desequilíbrios na composição, resultando em problemas de pH, salinidade e perda de matéria orgânica. Agora chegou a hora de falarmos sobre o substrato. O substrato é um meio de cultivo utilizado para o crescimento de plantas em recipientes como vasos,
canteiros elevados ou sistemas de hidroponia. Ele é formulado para fornecer suporte físico, nutrientes e condições adequadas para o desenvolvimento saudável das plantas. O substrato apresenta algumas vantagens e desvantagens no seu uso. As vantagens do substrato são variadas. Ele permite um controle preciso da composição do meio de cultivo, garantindo a presença dos nutrientes necessários para as plantas. Ele também facilita a drenagem e a aeração do solo, pois a sua composição pode ser ajustada para promover excelente drenagem do solo e a aeração das raízes das plantas, evitando problemas como apodrecimento das raízes. O substrato proporciona um ambiente controlado para o desenvolvimento das plantas, permitindo otimizar as condições de cultivo com pH, umidade e temperatura. Já sobre as desvantagens dos substratos, podemos afirmar que uma das desvantagens é o custo, pois pode ser mais caro do que o solo comum, especialmente se for necessário adquirir misturas específicas ou substratos enriquecidos com nutrientes. A outra desvantagem é a necessidade de complementação, pois o substrato por si só não pode fornecer todos os nutrientes necessários para as plantas, sendo muitas vezes necessário complementá-lo com adubação regular. A terceira desvantagem é a reposição periódica, pois com o tempo o substrato pode se degradar e perder as suas propriedades físicas e químicas, exigindo a recomposição regular para manter o ambiente cultivo ideal para as plantas. Neste tópico, vamos falar sobre os adubos de compostagem. A compostagem é um processo biológico natural em que materiais orgânicos, como o resto de alimentos, folhas, galhos e taras de gramas, são decompostos por micro-organismos como bactérias e fungos para produzir composto orgânico. Esse composto é um material rico em nutrientes que pode ser utilizado como adubo para melhorar a fertilidade do solo e promover o crescimento saudável das plantas. Como vantagens, a compostagem converte os resíduos orgânicos em composto rico em nutrientes, reduzindo a quantidade de lixo enviado para os aterros sanitários, contribuindo para a reciclagem de nutrientes. O composto resultante da compostagem melhora a estrutura do solo, aumentando a sua capacidade de retenção de água, aeração e disponibilidade de nutrientes para as plantas. Ao utilizar a compostagem, você reduz a necessidade de adubação química, diminuindo assim o impacto ambiental associado ao uso de fertilizantes sintéticos. Como desvantagens, a compostagem requer espaço suficiente para a construção de pilhas ou recipientes adequados, além de cuidados regulares como revolvimento e umidade adequada, para garantir uma decomposição suficiente. Durante o processo de compostagem, os resíduos orgânicos podem atrair animais indesejados, como ratos e moscas, e produzir odores desagradáveis, especialmente se a compostagem não for feita corretamente. A compostagem é um processo natural e pode levar semanas ou até meses para ser concluído, o que pode ser mais lento do que a disponibilidade imediata de nutrientes nos adubos químicos. E aí, pessoal, gostaram do conteúdo? Então vou fazer aqui um breve resumo sobre adubos orgânicos, adubos químicos e compostagem. A fertilização é essencial para o crescimento saudável das plantas e para uma natureza sustentável. Sugiro que coloquem em prática tudo que vocês foram alertados. Vou fazer um desafio para vocês. Compartilhem as suas experiências e as suas dúvidas nos comentários. Se vocês gostaram do meu conteúdo, peço que inscrevam-se no canal. Quem é inscrito,
curta, compartilhe. Muito obrigado.